Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 100, o hino de ingresso ao templo. Que Deus possa conduzir a nossa vida nesse momento, possamos cultuar o nome dEle, os irmãos que estão nos acompanhando também possam participar desse momento para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Salmo de número 100, nós vamos fazer a leitura todos a uma só voz. Leiamos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Os irmãos podem sentar-se. Deus amado, muito obrigado, porque o Senhor é quem nos acolhe. Sabemos que o Senhor, ó Deus, é transcendente, é imanente, e o Senhor, ó Pai, é quem nos acolhe onde nos reunimos para louvar o nome do Senhor. Mas o Senhor, ó Deus, por ser onipresente, está em todos os lugares. Acolha-nos, ó Deus, segundo a tua vontade,
para que possamos, ó Deus, cultuar o nome do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus, pelos nossos atos, pela nossa vida, e que a palavra do Senhor, ó Deus, possa penetrar no nosso coração, para que haja mudanças, para que haja transformações, para que sejamos, ó Deus, vitoriosos diante de grandes lutas, grandes tentações, mas que sejamos também fiéis, ó Deus, em meio às provas que o Senhor, ó Pai, propõe a cada um de nós. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, nós que somos povo do Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 22 e depois nós continuaremos a louvar o nome do Senhor. Divino Criador,
Irmãos, Deus nos chama para que nós confessemos sempre os nossos erros, as nossas faltas e os nossos pecados. Nós vamos ter um momento para isso, onde nós falaremos com Deus sobre a nossa vida, a nossa caminhada, e a palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Feche teus olhos, fale com o Senhor nesse momento, peça a Deus perdão, confesse aquilo que há de errado, decida deixar essas coisas para que haja glória para o nome do Senhor. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. A presença do Espírito do Senhor, a quem, ó Deus, pedimos que conduza o nosso coração à confissão, a compreender, ó Deus, o que há de errado e aquilo que necessita ser mudado e transformado. Tenha misericórdia de nós, que o Espírito do Senhor nos convença do pecado. E de que nós, ó Deus, necessitamos confessar cada um de nossos pecados, porque assim, ó Deus, a Tua palavra nos instrui. A confissão, ó Deus, é um momento de reconhecimento de que erramos e que com a confissão vem, ó Deus, profundo arrependimento e também, ó Deus, grande e rápida mudança, ó Deus, na nossa vida e em nossos comportamentos. Nos ajude, ó Deus, nas nossas fraquezas
e renova, Deus, o Espírito do Senhor dentro de nós. Coloque em nós, Deus, sempre um coração novo, com pensamentos novos, com atitudes novas. Coloque alegria, Deus, no nosso coração por entender que o perdão do Senhor veio, mas que também a tristeza nos visite, ó Deus, quando entendermos que não estamos mais, ó Deus, correspondendo ao estímulo, ó Deus, da informação dos erros na nossa vida, na nossa caminhada. Tenha misericórdia de nós. Também, Pai amado, colocamos diante do Senhor tantos irmãos, ó Deus, que têm apresentado os seus pedidos diante do Senhor, aqueles com necessidades, ó Deus, familiares, necessidades financeiras, na questão de trabalho, na questão, ó Deus, de harmonia, ó Pai, na espiritualidade, na conexão com o Senhor, e também, ó Deus, na saúde física, saúde espiritual, e também, ó Deus, nesse tempo tão difícil, a saúde mental. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor, ó Pai, nos visite e nos conduza à Tua presença, para que o nome do Senhor seja glorificado. Traga cura, Deus, traga sabedoria aos nossos líderes da nossa nação, traga, Deus, entendimento para a área da medicina, traga, Deus, também, Deus, coesão, equilíbrio, Deus, quanto à questão das economias, ou a economia, Deus, da nossa nação. Traga cura, console e conforte, ó Deus, aqueles que estão sofrendo, e intercedemos, Deus, pela vida de diversos irmãos que estão passando, ó Deus, recebendo notícias de que estão contaminados, outros que já melhoraram, mas estão aguardando, ó Deus, o tempo exato, e aqueles que estão vivendo nesse momento, ó Deus, devido à enfermidade. E agradecemos ao Senhor por aqueles, ó Deus, que já passaram todos esses processos, e aqueles, ó Deus, que tendo sido contaminados, não sofreram dano algum. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, quando abrimos a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando, no Salmo 19, e hoje é a última mensagem, pensando lá na série Deus Quer Falar Conosco. E eu convido para que você possa abrir aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Nós temos aqui a narrativa de uma visita do apóstolo Paulo em Atenas, onde ele tem uma grande experiência e a possibilidade de pregar o Evangelho, falar sobre Deus, falar sobre o juízo de Deus, falar sobre Cristo Jesus e falar sobre salvação e ressurreição. Então esse texto é extremamente rico, justamente para esse momento, onde encerramos, hoje as mensagens voltadas para essa série. Então, mês de julho estão entrando, a gente trabalha em outros temas, mas eu gostaria que você frisasse quem é o nosso Deus. O Salmo 19, ele foi escrito para falar que Deus é um Deus eloquente, um Deus que fala conosco. E aqui nós encerramos mostrando como é que Deus se comunica conosco, a sua maior manifestação e aquilo que Ele pretende e qual deve ser a nossa resposta para tudo isso. O texto, ele diz assim, Atos 17, do verso 16 em diante, melhor, vou ler até o 31, fica mais fácil, depois a gente lê o restante. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo:
poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outrora, coisa não cuidava senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhadas pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da vossa ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, o Salmo 19 deixou claro, para nós a revelação geral de Deus e a revelação especial de Deus. E essa revelação ela tem um propósito, que é a salvação, ou seja, ensinar as pessoas sobre como cultuar a Deus. Por isso que as Escrituras, ela é revelada ou inspirada por Deus e útil para a salvação. E aí então a gente só recebe salvação em Cristo Jesus por meio dessa palavra, por meio das Escrituras que chegam até nós. E aí o apóstolo Paulo, nesse texto, ele sai para fazer aquilo que nós falamos hoje cedo, Há uma diferença muito grande entre viver corretamente e proclamar o Evangelho. Viver corretamente faz parte de todo o esboço da proclamação do Evangelho, mas somente viver corretamente não é o que é destinado por Deus quanto à proclamação do Evangelho. É mais do que isso. Então a proclamação do Evangelho é exigida, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus tem que falar com as pessoas e Ele utiliza-nos na proclamação. A gente distribui Bíblia, a gente entrega o texto e as pessoas têm que ter acesso a isso, O meu bom comportamento, que às vezes nós chamamos de um testemunho, ele é inferior à ordem que é dada por Deus. A ordem dada pelo Senhor Jesus é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Agora, a minha vida, ou a vida do cristianismo, a vida do cristão, ele vai dar peso ao testemunho. Por quê? Porque o testemunho é: Cristo Jesus veio ao mundo para transformar a nossa vida e preparar-nos um lugar, habitação, morada no céu. Quem é que pode morar no céu? Ele vai falar dessas coisas. O meu testemunho pode provar que eu entendi a realidade da pregação do Evangelho, a minha vida. Mas, por exemplo, não é a minha vida que garante que pessoas vão ser transformadas. Não é a minha vida que garante que eu entrarei no céu, que garante que as pessoas serão transformadas. O que garante que a minha vida está sendo transformada, foi transformada, é a partir da palavra.
Então a pregação tem que acontecer. Viver corretamente faz parte da moral cristã. É o resultado de entender a transformação que a palavra produziu. Porque algumas pessoas vão manter-se em silêncio a vida toda. Elas vão pagar as contas, ela vai viver bem, vai cuidar dos filhos, vai andar onde precisa, vai viver de modo correto. Só que ela nunca vai dizer para as pessoas o que ela foi designada para dizer: que Deus é um Deus santo, que o homem é pecador, que o Deus santo está irado com esse homem pecador e há um juízo para ele. Mas em Cristo Jesus todo esse quadro pode ser transformado. Se não, irmãos, qual é a religião que vence? A religião da boa vontade. Qual é a religião da boa vontade? Se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. Só isso. E se você acreditar que Deus não importa, desde que você seja uma pessoa boa. Mas a gente precisa acreditar em Jesus, céu e inferno, não importa. Porque se você é uma pessoa boa, você vai. Essa não é a religião cristã. A religião cristã é que mesmo uma pessoa boa está condenada e ela precisa de salvação em Cristo Jesus. E é isso aqui que o apóstolo Paulo vai pregar. O apóstolo Paulo chega numa cidade onde ele percebe, e aqui há uma expressão de que o espírito dele revolvia, ou seja, havia uma indignação por ver a idolatria por todos os lados. Para você ter uma ideia, existe um autor que ele chega a dizer que no período aqui em que Paulo andou por essas cidades, lá existiam mais de 30 mil deuses, ou 30 mil ídolos, estatuetas, ao ponto de um general dizer, quando entrou nessa cidade, ele perguntou assim: por acaso há algum homem aqui? Pois a única coisa que eu vejo são deuses. Não tem homem nessa cidade? Ou seja, tanta estatueta, tantos ídolos que ele viu. E ele chega no local. Primeiro ele vai para a sinagoga, onde estavam reunidos os judeus e gentios piedosos. Ou seja, gentios que estavam crendo na fé judaica. Não é na fé cristã, na fé judaica. E Paulo ia lá para apresentar a fé cristã, o Messias que morreu e ressuscitou. E eles começaram a conversar, e ele, passando os dias, em vez de somente conversar na sinagoga, ele foi para a praça. E na praça ele começou a conversar com as pessoas e falar sobre esse Jesus, falar sobre a ressurreição, e isso deu assim um pane. Eles disseram: nós nunca ouvimos falar sobre isso, nem os judeus, irmãos. Os judeus estavam recebendo a informação de que Jesus era Messias, algo novo, e de que ele ressuscitou, algo muito novo ainda. Mas agora aqueles que eram filósofos, pensadores, estavam ali assustados. Tanto é que disseram: quem é esse tagarela? Aí começa a falar. Então, está vendo a necessidade da proclamação? Paulo é chamado de tagarela. Ele está falando uns negócios estranhos, até agora a gente não conseguiu entender a doutrina, e ele estava na praça, e ele falava sobre essas coisas, e a turma então. Existiam lá dois grupos, os estoicos e os epicureus. Epicureus da ideia da pessoa que a vida foi feita para ter prazer. Os estoicos é que a vida foi feita para a gente sofrer. Você encontra essa turma em qualquer lugar, não é verdade? Então você está encontrando agora uma pregação que diz que há um Deus que cuida de nós, e que nós devemos ter cuidado com o prazer, e que nós devemos ter cuidado com o sofrimento, e que Cristo Jesus veio resolver justamente isso. O que nos dá maior prazer? Está na presença de Deus. O que nos causa maior sofrimento? Está distante de Deus. E Cristo Jesus seria a solução. Seria aquele princípio que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eles ficaram tão curiosos, que eles disseram assim: vamos para um local onde acontecem debates grandes, e nós gostaríamos que você falasse sobre isso para outros pensadores. E quando chegou lá, era o Areópago, um local onde eles estavam para discussão, aqueles locais onde viravam teatros, e aí aquela turma toda, e ele então foi falar sobre isso. E ele, chegando lá, ele observou e disse assim: já que eu vou falar sobre a minha fé, eu vou começar com um ponto que eles sabem. O que eles sabem? Eles sabem sobre Deus. Na verdade, eles sabem muito sobre Deus.
olha o tanto de deuses que ele tem. Se eles têm 30 mil deuses, ou os deuses que Paulo viu. Paulo então começa a dizer assim: olha que interessante, parabéns, eu queria elogiar, né? Quão religiosos vocês são. Existem tantas pessoas que são ateias. E agora, irmãos, entre aqueles que estavam ali, você tinha um princípio que de você acreditar em um único Deus, e os cristãos foram acusados disso, né? Sabe do que os cristãos foram acusados? Eles foram acusados de ateus, né? Eles foram, primeiro, acusados de revolucionários, porque eles tinham um rei particular. Segundo, eles foram acusados de ateus, porque todo mundo acreditava em mais de um Deus, e os cristãos acreditavam em um único Deus. A gente se é ateu. Nós temos 30 mil, não resolveu o negócio. Então qualquer grego, qualquer romano tinha muito mais deuses do que qualquer cristão, porque ele tinha só um. E por último, os cristãos eram chamados de antropófagos. Nas reuniões particulares deles, eles comiam pessoas. E uma deles é a declaração que eles faziam: comeram da carne e do sangue do mestre deles. Era ceia. São acusações que eles recebiam. Então era muito estranho você falar de Jesus e ressurreição, ainda mais para esse público. Mas ele pegou aquilo que há de comum em cada ser humano. Todos nós, todo ser humano tem um senso da divindade cravado nele. João Calvino utiliza no latim um termo chamado sensus divinitas, ou seja, qualquer ser humano tem um espaço que ele é do tamanho de Deus, ou seja, somente Deus pode preencher, seja ele ateu, seja ele agnóstico, seja ele crente em qualquer crença. Todo ser humano, o que nós estamos buscando é informar a verdade, é dar um ensino verdadeiro. E Paulo diz assim: olha, eu estou observando aqui, vocês têm muitos deuses e tudo, até que ele viu um altar. Um altar é um local elevado, onde você colocava um ídolo, para que ao pé daquele ídolo você pudesse apresentar sacrifícios, porque todas as pessoas sabiam que os deuses deles eram vingativos. Se eu fizer coisa errada, ele me pune, então eu tenho que fazer sacrifício para aplacar a ira dele contra mim. E aí então eles faziam sacrifícios, e Paulo disse: eu vim falar com vocês sobre aquele Deus ali. E lá embaixo tinha uma plaquinha escrita assim: ao Deus desconhecido. Por que o Deus desconhecido? É simples, gente, é um jogo extremamente criativo, é um blefe, na verdade, né? Você põe lá um altar ao Deus desconhecido. Vai que tem um Deus aí que a gente não sabe quem é. Nós vamos só agradar os que nós conhecemos? Nós precisamos também agradar aquele que nós não conhecemos. E o apóstolo Paulo disse: eu gostaria de falar justamente desse. Eles não eram judeus, lembra disso? Eles viam os judeus demonstrarem a fé, mas eles não conheciam sobre a fé judaica como o apóstolo Paulo. E ainda mais quando ele vem dizer que a fé judaica teve um fim. Num fim primeiro, ela encerra agora. Aqui tudo do judaísmo mudou. Agora nós cremos em Cristo. E o outro é que a fé judaica veio para que Cristo Jesus pudesse se manifestar. Um fim de ponto final e um fim de alvo. E agora esse Paulo, que não era da mesma fé deles, e que eles não compreendiam as profecias, o apóstolo Paulo disse: eu vim falar sobre Jesus e a ressurreição. Mas antes de falar sobre Jesus e a ressurreição, eu queria falar sobre Deus, o Deus que eu acredito, que é o Deus que vocês aí colocam como Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, ele fala pelo menos 4 coisas sobre Deus. Primeiro, e coisas que talvez nós tenhamos dificuldade de acreditar hoje, tá, irmãos? Talvez vivendo esse momento de dificuldade na nossa nação, isso tem afetado, né, seja as questões escolares, a questão de economia, a questão financeira em casa, tem afetado temperamentos, tudo isso. Então nós já estamos indo para mais de 100 dias vivenciando esse momento, uma realidade. Tem gente que está vivendo isso ou vivenciando isso muito mais, e nós não sabemos até a hora que nós vamos vivenciar essas coisas. Mas não se assuste, tá, irmãos? Teve muitos cristãos que ficaram presos 5, 10, 15 anos, pior do que nós, e ele não perdeu a esperança. E eu vou publicar
para vocês depois um livro. Se você puder ler 2 livros durante essa semana, procurar, a gente tentar achar. Um é de John Bunyan. John Bunyan foi um pastor que ficou aprisionado e ele escreveu um livro chamado O Peregrino. Você precisa ler esse livro. Ele está na internet e eu acho que tem um audiobook dele, dá para você ouvir. Então, pastor, eu não gosto de ler, dá uma preguiça e tal, não tem problema, não esquenta a cabeça não. Quem lê não é melhor do que quem ouve, tá? Porque antes não se lia, antes só se ouvia. Lá nos antigos a Bíblia só era lida, nem todo mundo sabia. Então você pega o audiobook, senta no lugarzinho tranquilo e escuta. Eu vou procurar e vou passar para você. Esse é o primeiro livro, para você ver que gente aprisionada, privada de liberdade, continuou louvando e glorificando a Deus. Segundo, um livro de Dietrich Bonhoeffer, é um padre alemão, pastor alemão. Na Alemanha, nesse período, né, a fé era estatizada, então ele era um funcionário do governo, e aí então ele começou a combater todo aquele movimento nazista e ele foi preso. E aí deram para ele a oportunidade: se você parar de falar aquele tanto de coisa que você falava, tá, e continuar fazendo culto, pregando o evangelho, a gente te liberta. Ele disse não. E aí então ele escreveu um livro, diversos livros. Tem um deles que fala sobre a comunhão da igreja, tem um que fala sobre casamento. Eu vou indicar esses 2 livros para você dar uma lidinha, para você ver que pessoas aprisionadas ou presas em suas liberdades conseguiram ainda louvar e glorificar a Deus. E quantos outros, né? Lembra que o povo de Israel, né, vivenciou um tempo de cativeiro, mas por causa de pecado, e por isso não havia alegria no coração deles. É totalmente diferente de viver o que Daniel viveu. Daniel estava no cativeiro, mas em fidelidade para com Deus, e ele resolveu firmemente glorificar a Deus, mesmo sendo privado. Então a privação não nos impede de glorificar, reconhecer e saber quem é o nosso Deus. Existencialmente, se nós quisermos entregar, nós nos tornaremos as piores pessoas e não precisamos da privação. Muitas pessoas têm perguntado: pastor, como é que as pessoas vão fazer? Os pastores têm conversado, como é que nós vamos alimentar a igreja? Eu falo com Deus honestamente: Deus, se as pessoas que já criam em Cristo Jesus, por causa de 100 dias sem deixarem ao templo, se desviarem, não é culpa minha, não é culpa de nenhum pastor. É que cada uma dessas pessoas não conseguiu responder em fidelidade a Deus. Agora, dar o alimento, isso é função nossa. Cuidar, ajudar, apoiar é função. Mas agora preservar a fé, nós não conseguimos. E aí cada um vai ter que ter a sua experiência pessoal, na sua casa, na sua família. Nós tivemos 2 reuniões com as crianças da UCP. E na primeira reunião, né, a gente conversando sobre estar distante da igreja, como estava difícil, e eu dei uma informação para elas: olha, as pessoas em Israel, elas não iam ao templo. Aí, mas tudo ia. Quem morava em Israel ia ao templo. Mas tente imaginar os palestinos, ou a região da Palestina hoje, que ela abrange em torno de 150 quilômetros, de ponta a ponta. As pessoas não iam ao templo todo dia, toda semana, todo final de semana, todo domingo. As pessoas, os crentes, né, em Deus Todo-Poderoso, eles viviam a 80, 90, 100 quilômetros de distância do templo. E nem todos eles conseguiam ir ao templo. Mas a fé deles era preservada pela comunhão na família, pelo ensinamento nas vilas, por vivenciar essas coisas. Então, irmãos, provavelmente muitos crentes no período do Antigo Testamento sequer pisavam um dia no templo. Mas a Bíblia dizia que eles tinham que olhar para o leste todo dia, levantar as mãos e orar por Jerusalém. Por quê? Porque era a capital. E ali na capital estava o governo, mas ali também estava a presença de Deus. As pessoas podiam ir pelo menos 3 vezes como festas oficiais ao templo.
festa do Pentecostes, na Páscoa e na semana que é chamada Festa dos Tabernáculos. Uma vez no ano eles faziam peregrinação e aí chegavam lá e achavam assim maravilhoso. Se ninguém fosse ao templo levar sacrifício, Deus resolveu todo dia o sacerdote que abria a cerimônia para os sacrifícios no templo sacrificava 2 animais, um em favor dos sacerdotes, porque eles eram pecadores, e um em favor de toda a nação, pois nem todo mundo poderia ir ao templo apresentar o seu sacrifício. Mas Deus não estava satisfeito, Deus é um Deus de misericórdia. Ele diz: uma vez no ano o sumo sacerdote vai fazer um grande sacrifício. E aí então o sumo sacerdote que fazia o grande sacrifício para que pudesse então contemplar o coração arrependido daqueles que não puderam sair de casa e ir até o templo. E eu contei isso para as crianças, mostrando o seguinte, que a espiritualidade deles está muito mais perto do que eles imaginam. A nossa fé, ela acontece em casa, ela acontece na nossa intimidade, né? Vir e estar aqui é um prêmio que Deus nos dá, é um prêmio, mas eu não posso usar esse artifício para dizer que eu estou longe de Deus, porque você pode ser privado. Outro, as pessoas que estão em maior idade, então elas estão sendo mais orientadas a não estar presente. Enquanto você é novo, vá ao templo, pois naturalmente vai chegar um dia que nem as pessoas carregando você conseguirá ver. Saúde vai fazer isso, você vai ficar acamado devido à idade, você não vai conseguir sair, e aí você vai lembrar assim: como eu poderia ter aproveitado aqueles domingos, como eu poderia ter aproveitado aquelas reuniões. Uma senhora de 65 anos de idade, na infância passou na igreja e depois se desviou e sumiu, e ela falou comigo assim: pastor, agora eu volto à comunhão com Deus. 65, só que enfermo, um câncer, um diabetes que não tirava, ela ficava em casa acamada. E aí um dia a gente conversando, ela chorou e disse: sabe qual é o maior arrependimento da minha vida? Eu falei: qual? É que agora eu não posso fazer nada para Deus. Passei a minha mocidade longe dele, cuidei dos meus filhos longe dele, atingi a maturidade, ganhei esses bens, e hoje que eu voltei para a presença dele, nem ir ao culto eu posso. Quanto tempo eu perdi? Então não utilize isso como desculpa. É óbvio que você não virá ao templo por causa das privações, é óbvio. Você está fazendo, tem um tanto de coisa que você não está fazendo. Não é só vir ao templo, mas você não deixou de amar seus parentes. Mas vai deixar de amar Cristo Jesus logo agora? A hora que você deve mostrar justamente a fé que um dia você recebeu, é agora que é o momento certo, para a gente firmar o coração, firmar e dizer: Deus, eu amo o Senhor, independente das circunstâncias, ainda que a figueira não floresça. 4 itens que o apóstolo Paulo apresentou sobre Deus. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. Por isso eu falei, irmãos, que alguns não acreditam nisso. Eu acho que a gente escuta isso bem, mas eu acho que quando a gente começa a raciocinar, a gente trava. Eu falei sobre a diferença de natureza e obra da criação. É aqui que demanda. Deus é o Criador de tudo que há no universo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso de número 24, já combatendo a idolatria. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Irmãos, a ideia de um Deus Criador, ela vem combater a ideia evolucionista que nós encontramos, primeiro, na ciência e consecutivamente nas nossas salas de aula.
e que do século XVIII para o XIX para cá passou a visitar as igrejas. Então não é lá na nossa casa, lá na televisão, lá no computador, lá na faculdade, lá na escola, não, irmãos, está dentro das nossas igrejas. Existem pessoas que não acreditam, primeiro na narrativa de Gênesis, e o apóstolo Paulo ele está mostrando para aquelas pessoas que nenhum daqueles deuses que ali estavam era criador de qualquer coisa. Ele disse: não, o Deus que eu estou apresentando, o Deus que eu creio, o Deus que vocês não conhecem. Ou seja, cada um ali dizia que um Deus criou alguma coisa na natureza. Irmãos, quando o termo céus e terra aparece, isso quer dizer o quê? O universo é formado disso. Vamos pegar a leitura e a linguagem daquela geração. Quando uma pessoa olhava, ela via o quê? Terra, e via o quê? Céu. Hoje não, irmãos. Hoje a gente vê os micro-organismos. Quando olhava para o corpo humano, você tinha lá membros. Mas hoje a gente sabe que o olho, como ele é formado, e a quantidade de veias que tem nesse olho, que a gente ficaria louco se tentasse entender. Coisa simples, por exemplo, a energia que roda no nosso corpo. Existem pessoas que elas têm problemas de depressão porque elas perderam um líquido e esse líquido ele produz uma energia. Ou seja, nós precisamos de carga de energia para sobreviver. Quem fez isso? Deus, o Criador de todas as coisas. Mas como é que nós começamos a ter problema em saber se Deus é ou não o Criador de todas as coisas? Lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está vendo que esse termo céus e terra mostra o Deus Criador de todas as coisas? Não houve evolução, é isso que ele está declarando, ainda que a gente venha trazer uma grande explosão para explicar todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele está combatendo, e provavelmente, irmãos, na cabeça do apóstolo Paulo, não houvesse ideia de Big Bang. Mas o entendimento deles não existe algo que evoluiu, mas existe algo criado por um Deus. Todo mundo concordava. Por isso, então, você tinha 30 mil deuses para resolver o problema de todas as coisas. Mas ele disse: mas não, pode ignorar todos esses deuses, porque Deus há somente um. Foi isso que Moisés fez. Quando Deus dá os mandamentos a Moisés, ele disse: não terás outros deuses diante de mim, só a ele darás culto. Quando é que Moisés recebeu essa informação? Quando ele estava no deserto, quando ele estava desvencilhando o povo de Israel do povo idólatra do Egito. Então eles não falavam em evolução, irmãos. Eles falavam em criação. Só que eles acreditavam que outro Deus criou, e o povo de Israel disse: não, Yahvé quem criou. E agora, irmãos, para que ele pudesse fechar e calar a boca de todos, Deus deu a ele o privilégio para escrever 5 livros. E o primeiro livro, do verso 1, do capítulo 1, até o capítulo 11, conta histórias que muitos de nós nem acreditamos. Torre de Babel, Arca de Noé, 7 dias de criação, Deus descansou, um dia tem 24 horas, há um abismo, a pergunta é: onde estão os dinossauros? As perguntas nossas são essas. Por quê? Porque a gente prefere negar e dizer que Adão e Eva pecaram porque desobedeceram e comeram um fruto. Tinha a árvore do bem e do mal, tinha a árvore da vida, tinham 3 rios no jardim do Éden, anjos. O que nós fazemos, irmãos? Se você destruir a narrativa do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, acaba com a fé judaica, acaba com a fé islâmica, acaba com a fé cristã. Como nós somos cristãos e temos a orientação e entendimento pela fé que a narrativa judaico-cristã é a correta, muitas pessoas aceitam muitos feitos, mas ela não aceita que Deus é o Criador de todas essas. Na nossa geração,
nós preferimos colocar a ciência acima da narrativa bíblica. Tanto é que a gente fala assim: Adão e Eva foram reais? Irmãos, se Adão e Eva não foram reais, não existe pecado. Se Adão e Eva não foram reais, Jesus errou. Se Adão e Eva não existiram e não foram reais, o apóstolo Paulo fomentou ou criou uma teologia de mentira. O dia que nós colocarmos Gênesis de 1 a 4 ou de 1 a 11 como narrativa mitológica, acabou a nossa fé. Mas o apóstolo Paulo está falando quem é o verdadeiro Deus. Ele diz: o verdadeiro Deus eu sei quem é. Não é stand de Deus aí não. E eu vim falar justamente dele. O apóstolo Paulo era judeu. Automaticamente a turma entendeu. Não, ele está falando do Deus do judaísmo. Mas esse negócio de Jesus e ressurreição, não sei. Segundo o texto, ele não fala só que Deus é o Deus criador de todas as coisas, mas ele é o Deus provedor de todas as coisas. Ou seja, além dele criar, porque você poderia ter um Deus criador, mas você poderia ter um Deus que é parceiro na evolução. Então, quando você assiste aí os filmes, olhando os panteões, olhando a fé grega, romana, o que você encontra? Um monte de Deus: o Deus do mar, o Deus da água, o Deus da fúria, o Deus do vento, o Deus do dia, o Deus da noite. Por quê? Porque um criou, mas todos os outros governam, e cada um governa uma área. Ele disse: não. É Ele quem governa tudo. E ele diz assim: é Ele quem dá a vocês a vida, respiração e tudo mais. Tudo mais. E aí, irmãos, existe a informação: de um só Ele fez toda a raça humana. De quem que o apóstolo Paulo está falando? De Adão. De um só Ele fez toda a raça humana. É esse Deus que vocês têm que ouvir. Terceiro, esse Deus que não depende da adoração do ser humano. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido. E os deuses dessa turma eram assim. Tanto que existe um episódio onde o profeta diz que quando o exército fugiu com medo, ele jogou os deuses deles num saco, jogaram nas costas, e eles que protegeram os deuses deles. Enquanto que a Bíblia diz assim, que o nosso Deus, ninguém nunca ouviu falar de algo parecido. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. O nosso Deus não depende do nosso serviço, muito pelo contrário. De tanta autoridade que tem, é Ele quem nos serve. Ele trabalha para nós. Por que isso? É porque Ele tem poder e autoridade. E o apóstolo Paulo diz que tudo procede dele, tudo se sustenta nele, e tudo deve voltar para Ele, porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. Toda essa expressão é de quem é esse Deus. Só que Ele apresenta um item, e esse item é preocupante. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus mantenedor de todas as coisas. Ele é Deus que se serve do ser humano, mas que não é servido por mãos humanas. E Ele disse que julgará a terra. Ou seja, Ele observa o nosso comportamento. Ele vê como nós nos comportamos. E aí Ele diz que o juízo dele virá por meio de um varão que Ele apresentou ao mundo, que é Cristo Jesus. Ou seja, Deus diz: se vocês obedecerem a Cristo, se vocês acreditarem em Cristo Jesus, vocês serão absolvidos. Porque Cristo Jesus morreu no lugar e agora ressuscitou. Mas Ele, quando entrou nesse assunto, o que a turma falou com Ele? Não. Falar sobre Deus eu concordo, mas falar sobre Jesus e ressurreição não. Mais uma dica, irmãos: as pessoas amam a Deus, mas elas são inimigas de Jesus. Pode sair todo mundo, porque o conceito de Deus, ele é menor do que o conceito de Jesus. O conceito de Jesus é maior do que o conceito de Deus, popularmente falando.
Explico. Quando você encontra uma pessoa e diz a ela, Deus te abençoe, ela aceita. Amém. Alguém diz, amém nós todos, né? Tipo, a mim e a você. Agora, faça um teste. Jesus te abençoe. Nem todo mundo, irmãos, recebe essa bênção. Sabe por quê? Porque é singular. Quando você aceita a bênção de Jesus te abençoe, por trás tem algo. Está dizendo assim, não é qualquer Deus. Deus não é qualquer um. Se você não acredita em Jesus, você não encontra com Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o assunto afunilou, a turma disse, não, quero conversar sobre isso não. E ele disse, não, mas tem a ressurreição. Ele disse, opa, 2 deuses. Mas está falando do mesmo Deus, o Criador de todas as coisas. Quem é Jesus, irmãos? Quem é Jesus? Escuta o que o apóstolo Paulo falou de Jesus. Eu queria que você ouvisse. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Então, irmãos, não adianta você declarar que ama a Deus e rejeitar Jesus. Por isso, irmãos, na fé cristã, Jesus está acima da realidade de Deus. Por quê? Porque você só pode encontrar com o Pai através de quem? Do Filho. Você não tem acesso ao Pai sem o Filho. Você não consegue comunicar-se com o Pai sem comunicar-se primeiro com o Filho. Por isso, então, as pessoas acham estranho. Por isso, irmãos, a nossa fé é chamada de fé cristã e não fé teocêntrica. Nós acreditamos em Cristo, pois Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Cristo é o próprio Deus. E a turma lá disse, não acredito num negócio desse não. Vai conversar. E eles disseram assim, olha, sobre isso nós vamos conversar em outro momento. Eu acho que deixa aí e tal. Leia comigo como encerrou toda essa conversa. Verso de número 30 em diante. Diz assim, ora, não levou, Atos 17, do verso 30 em diante, até o verso 34. Vamos juntos? Leamos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Vamos lá? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Irmãos, à luz da revelação de Deus, primeiro a revelação geral, depois a revelação especial que tem o seu clímax em Cristo Jesus, por meio de toda a expressão da palavra de Deus que é pregada, e ela precisa ser pregada com fidelidade. As pessoas têm que responder em fé, ou não em fé. E aqui nós encontramos 3 grupos de pessoas. Eu não sei onde você está, onde você esteve, ou quando essa mensagem chegar a qualquer pessoa, o que você vai responder. 3 grupos. O primeiro, deixa para amanhã. Tem uma história, antes de fazer assim,
uma ficção de que houve uma reunião dos demônios com o diabo. E eles começaram: o que nós vamos dizer para as pessoas, para elas pararem de acreditar em Deus? Aí um disse: vamos falar que a palavra dele é mentira, assim como a serpente falou lá no deserto. É verdade, é assim mesmo. Já provou, já tem quantos anos que a Bíblia está sendo testada? Então, não tem. Aí o outro disse assim: vamos dizer que Deus não existe. E ele olhou para boa ideia, falou assim: nós já passamos, há um senso no ser humano, ele deseja Deus, não tem como. Eles vão procurar. Aí um chamou a turma no canto e disse: eu tenho uma ideia. Vamos dizer para eles que agora é muito cedo. Amanhã a gente acredita em Deus. Hoje não. Irmãos, a procrastinação é assim. Você escuta. Alguém perguntou assim: pastor, o que você acha que vai acontecer de mudança nas pessoas nesses dias? Eu falei: ó, você quer que eu seja realista, pessimista ou otimista? Aí se fala dos três. Otimista: muita gente vai mudar. Pessimista: muita gente vai desgraçar a vida, que ele não vai saber lidar. Realista: ninguém muda. Incrível. A gente fala mudança. Você vai ver que a maioria das pessoas vão sair as mesmas. Tivemos Primeira Guerra, Segunda Guerra, guerras aqui, já tiveram contaminações, pestes, famílias morreram, filhos morreram, gente já tem problema, nós já tivemos todas as lições que precisamos, irmãos. Essa não é a maior lição que Deus tem para nos dar. Essa é muito pequena. A outra matou muito mais gente, foi muito pior. Tinha muito maior desigualdade no tratamento, na medicina e nos recursos. Mudou? Logo depois veio a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a maldade do ser humano, o pecado na vida do ser humano não transforma. Agora preste atenção: quem decidir mudar, vai mudar. Quem decidir. Então eu não espero muito. Ladrão muito vai continuar sendo ladrão, pessoas boas vão continuar sendo pessoas boas, elas vão se adaptar. A gente acha, espera que tudo mude, mas em meio à pandemia louca que a gente vive, olha a maldade dos corações, olha as revoluções que têm acontecido, as rebeliões, o número de divórcios aumentou. A nossa cidade teve um índice altíssimo de pedidos de divórcio. A nossa cidade, mas isso está caladinho, ninguém fala, porque isso é uma questão, né? Quantas famílias enfrentaram crimes dentro de casa, justamente por causa disso. Como é que muda? Não mudou. Segundo grupo, existe o grupo que ele diz: não, eu não acredito em Deus, eu não quero ouvir essa mensagem. E a gente sabe de muitas pessoas: não quero ouvir isso não. Vai chegar um dia em que eles não poderão apresentar como desculpa não ter ouvido. Ouviram. Mas existe o terceiro grupo aqui, o grupo mais bem sucedido. Aqui aparece Dionísio e Dâmaris e outros. Eles acreditaram, eles receberam. João 1:12. Mas todos aqueles que o receberam foram chamados filhos de Deus. Todos quando o receberam. Os seus não receberam. Ele era luz e veio para o mundo, e o mundo amou mais as trevas. Naquele dia, essas pessoas precisavam tomar uma decisão. E a decisão delas, em 3 partes. Uma deixa para mais tarde, uma para nunca, e um outro grupo diz: é isso que eu quero. Irmãos, a revelação de Deus é Deus falando conosco. Qual deve ser a nossa resposta? Ela é muito simples. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Vamos ficar em pé, som da música. Se você quiser acertar a sua vida com Deus, glorificar a Ele, o pessoal da música pode ficar aqui para a gente, no final da oração. Ó Deus, abençoe as nossas vidas e lança luz sobre o nosso entendimento. Abra, Deus, os nossos olhos e nos ajude a voltar à Tua presença, pois a vida que vivemos
se não revela, ó Deus, a tua glória, ela deve ser repensada. E ajuda-nos a ter força, ó Deus, para reavaliar a nossa existência. Muito obrigado, ó Deus, pela tua revelação, pois ela nos orienta. E a tua palavra que serve, ó Deus, como norte para a nossa vida e transformação. É em nome de Cristo Jesus que nós agradecemos e rogamos mudança. Em nome dele, aquele que pode mudar toda a nossa trajetória, que nós oramos e agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos ouvir essa última canção, né? E nós estamos num índice de contaminação muito maior de possibilidade na nossa cidade. Então, aqui no templo, a gente tem ainda guardado e reservado, né? Um toque, um abraço, um aperto de mão. A gente gostaria de manter isso, né? A aproximação. Então, os irmãos saírem e tomarem esses cuidados também. Joia? Deus abençoe.